coisa que você, profissional de estética, precisa se conscientizar é que o melasma, ele não é uma doença de pele. Não é. Eu sei que isso nos foi dito, é assim que foi nos ensinado, mas melasma não é uma doença de pele. O melasma, ele é apenas um sintoma de que algo na sua paciente não se encontra em equilíbrio. E aí pode ser inúmeras coisas que estão respondendo para que o corpo dessa sua paciente produza melanina para mostrar que esse desequilíbrio existe. Então, o melasma, na verdade, quando você para analisar de uma forma carinhosa, ele é um aviso. E, na verdade, se você entende bem o que é o melasma, você acaba entendendo que ele vem como um aviso para que evitar que a sua paciente realmente adoeça ou que algo pior aconteça com ela. Porque toda disfunção estética aparece no início do desequilíbrio, porque ela é um preditor de doenças. Então, ela vem para mostrar que essa paciente está na primeira fase do adoecimento, que é o desequilíbrio. E que se não houver ajustes na saúde dessa paciente, ela vai se tornar uma doente de fato em alguma coisa. Então, nós precisamos rastrear qual é o desequilíbrio, qual é a informação que esse melasma está encaminhando. E ele vem trazendo inúmeras informações. Ele vem para mostrar de fato que é hora de olhar para dentro de si. Porque eu sei que nós mulheres, agora eu falo como mulher, nós não temos tempo de olhar para nós mesmas. Nós estamos sempre cuidando de filho, de marido, de casa, é do serviço, é do cachorro, é do periquito, do papagaio, mas olhar para nós mesmas nós não olhamos. E a maior prova que eu tenho disso é quando a paciente está na minha frente, eu pergunto para ela, você faz cocô todo dia? E a maior parte dessas pacientes não sabe me responder se faz cocô todo dia. Porque nós estamos tão afundadas naquilo que nós precisamos fazer que nós não olhamos para nós mesmas. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que o melasma, quando bem analisado, quando você entende, ele acaba sendo uma bênção. Ai, Marina, mas é muito feio, eu sinto, o rosto da minha paciente fica muito feio, ela fica muito triste porque se sente feia. Ok, eu concordo com isso. Eu também não gosto do melasma. Só que quando eu entendo o real sentido do porquê ele apareceu, eu consigo entender que ele veio para trazer um recado, um aviso. E que quando nós pegamos este aviso a tempo, nós conseguimos mudar uma realidade que no futuro pode não ter volta. Vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa está no processo de adoecimento e ela está criando resistência insulínica, isso pode causar melasma. A resistência insulínica, com o passar do tempo, ela gera a diabetes do tipo 2. Até hoje se diz que diabetes não tem cura. A pessoa fica insulino dependente e acarreta numa sequência de coisas. O diabético tem mais problema de coagulação, de circulação, corre mais riscos de AVC, de perder a visão. É algo muito triste. Então, se a nossa paciente está na primeira fase do adoecimento e o melasma apareceu para informar para ela que existe uma resistência insulínica e nós conseguimos mudar essa realidade por fazer ajustes no equilíbrio do corpo dela, então nós evitamos que a nossa paciente venha a ser uma diabética. Gente, isso é lindo demais. E é essa visão que nós profissionais de estética precisamos ter do que de fato é o melasma, do porquê ele realmente acontece. Entendendo isso, você vai virar uma chavinha na hora de fazer os tratamentos. Você vai deixar de aplicar peeling, de aplicar microagulhamentos fortes, você vai deixar de aplicar aquilo que escama a pele da paciente, vai deixar de passar hidroquinona ou outros clareadores para usar à noite, porque você percebe que isso não vai corrigir aquele desequilíbrio do corpo dela. Com essa visão, nós conseguimos elaborar o tratamento para a nossa paciente, entendendo que este corpo dela precisa de desintoxicação, é o primeiro ponto. Porque um corpo intoxicado, ele vai passar a produzir melasma para informar que existe uma intoxicação. Um corpo intoxicado, ele vai entrar numa fase de adoecimento. E o principal ponto, quando nós falamos de intoxicação, claro, nós precisamos englobar todas as intoxicações. Mas uma delas que eu considero a mais importante é compreender que se o nosso fígado é o nosso órgão detox, ele que cuida dos 3 processos de desintoxicação que nós temos no corpo, e um deles é o que produz a glutationa, e a glutationa é o nosso despigmentante mãe, então só pelo fato do nosso corpo produzir glutationa, ele já começa a clarear as manchas automaticamente. Se não produz, vai ter melasma. Então o corpo intoxicado é um grande mediador de problemas. Meninas que são lapidadoras, que estão entrando aqui na live, já coloco os diamantezinhos para que as pacientes que estão aqui, que estão em busca de tratamento, já encontrem vocês, tá?
Sempre que vocês forem entrando na live, já vai colocando os diamantezinhos aqui, que é para as pacientes já localizarem vocês para fazer os tratamentos. Deixa eu pedir de novo para ver quem está aqui comigo hoje. Lapidadora coloca diamantezinho, profissional de estética coloca foguinho e paciente que sofre com melasma coloca coraçãozinho. Vamos ver quem está aqui nessa tarde comigo, no nosso papo com lapidadora. Então, primeira parte do tratamento precisa ser desintoxicar. Precisa ser desintoxicar. A gente tem que pensar no corpo da nossa paciente como um aquário. O peixe não vive na água toda suja. Então por que a nossa paciente precisa viver com um terreno biológico todo sujo, todo prejudicado? Ela não vai viver bem. Não vai. E para isso que se manifesta as disfunções estéticas, para mostrar que existe um desequilíbrio. Então, precisamos olhar com carinho para o corpo da nossa paciente. O primeiro passo precisa ser desintoxicar. Precisa desintoxicar de todas as formas possíveis e prováveis. E claro que além de desintoxicar o corpo da sua paciente, você precisa trazer a ela a informação de que ela precisa evitar se intoxicar. Porque não adianta nada você tirar aqui se ela joga aqui. Vai trocar 6 por meia dúzia. Então você, profissional de estética, precisa trazer a consciência de tudo aquilo que intoxica o corpo da sua paciente. Substituições são necessárias para que haja realmente novos hábitos de vida, para que haja para que esse ser seja renovado.